Durante gerações, o silêncio dominou o Planalto do Sul do Brasil. O vento frio passava suave pelas copas das imponentes florestas de araucárias. Mas, no início do século XX, esse silêncio secular foi quebrado pelo barulho ensurdecedor das locomotivas a vapor. O ferro rasgou a mata e o rastro deixado no solo não foi o do progresso, mas o de muito sangue. Para milhares de pessoas que perderam tudo devido à construção de uma ferrovia estrangeira. A única salvação não veio de um general ou de um político. Veio da figura mística do monge José Maria. Ele não carregava armas, mas trazia uma promessa de justiça e dignidade. Como um conflito motivado pela fé e pela perda da terra se tornou a maior guerra civil do Brasil republicano, tornando-se um massacre de proporções comparáveis às de Canudos, e o conflito civil mais longo e geograficamente devastador da Primeira República, a resposta está enterrada no solo esquecido do contestado. E a nossa jornada começa agora. A região do contestado era uma vasta área territorial, disputada judicial e politicamente pelos estados do Paraná e de Santa Catarina. Essa briga de limites, que vinha desde o século XIX, acabou criando um verdadeiro vácuo de autoridade no Planalto. Enquanto os dois governos duelavam nos tribunais para ver quem cobraria impostos sobre a madeira e a erva-mate, milhares de famílias camponesas viviam no local há gerações. Estes poceiros e pequenos agricultores dependiam inteiramente da terra para garantir a sobrevivência de seus filhos. Tudo mudou de forma drástica, com uma decisão do governo federal. O Estado brasileiro entregou uma monumental concessão de terras à Brazil Railway Company, uma gigantesca empresa norte-americana liderada pelo empresário Percival Farquhar. Para viabilizar a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, a companhia recebeu uma faixa de terra de 15 quilômetros de largura de cada lado dos trilhos. Era uma zona de exclusão de 30 quilômetros que rasgava o território ao meio. Junto com os trilhos, a empresa ganhou o direito de explorar as florestas através de sua subsidiária madeireira, a Lumber Company. A empresa instalou uma moderna e gigantesca serraria na região de Três Barras e comprou 180 mil hectares de matas nativas. A introdução desse modelo industrial e agressivo resultou na expulsão sistemática dos camponeses. Vilas inteiras foram desfeitas e famílias que não tinham documentos formais de propriedade foram tratadas como invasoras em suas próprias casas. Para piorar a crise social, a ferrovia atraiu cerca de 8 mil operários de várias partes do país. Quando a obra terminou, a empresa demitiu sumariamente todos esses trabalhadores. Eles foram abandonados no Planalto sem salários, sem moradia e sem passagem de volta. O território transformou-se em um mar de despossuídos. Sem teto e sem trabalho, o povo passou a ver o Estado republicano e as corporações estrangeiras como inimigos mortais. Naquele cenário de miséria extrema e abandono absoluto, a religiosidade popular tornou-se o único refúgio. O Planalto já tinha uma longa tradição de monges peregrinos que atuavam como curandeiros no sertão. Anos antes, o monge João Maria de Agostini andou pela região anunciando um reino de justiça para os desfavorecidos. Depois dele, outro peregrino profetizou o fim do mundo e chamou a recém-criada República de obra do diabo, porque o novo regime
aceitava a expulsão dos pobres, enquanto o antigo império tolerava a presença deles. O herdeiro espiritual dessa linhagem foi Miguel Lucena de Boaventura, um ex-soldado que assumiu a identidade de monge José Maria. Ele conquistou o coração do povo com remédios feitos de ervas medicinais e criando a farmácia do povo. Seu prestígio explodiu após curar a esposa de um coronel rico e ressuscitar uma jovem considerada morta. Multiplicaram-se os relatos de pessoas que largavam tudo para seguir o monge, movidas por profunda gratidão e devoção. Sob a liderança de José Maria, os camponeses fundaram comunidades autossustentáveis conhecidas como monarquias celestes. Eles se organizavam através do trabalho coletivo, da partilha de alimentos e da rejeição total às leis da República. Inspirado em livros de cavalaria medieval, o monge coroou um fazendeiro local como imperador do Brasil e criou uma guarda de elite altamente disciplinada para defender o povoado, chamada de Os 12 Pares de França. Para os coronéis e governantes regionais, aquela organização popular parecia uma insurreição monarquista perigosa. O confronto tornou-se inevitável na localidade de Irani. O governo paranaense enviou uma força militar pesada para dispersar os fiéis. O combate foi brutal. Pela fé! Viva a monarquia celeste! Na batalha, morreram o comandante das forças oficiais, Coronel João Gualberto, e o próprio monge José Maria. Mas a morte física do líder não acabou com o movimento. O povo se recusou a aceitar a perda e passou a acreditar que o monge ressuscitaria com um exército celeste para retomar as terras. A morte de José Maria não trouxe a paz esperada pelo governo. Em vez disso, transformou a revolta em uma guerra de sobrevivência e fanatismo. Camponeses acuados decidiram que era melhor morrer lutando do que viver sem terra. A resistência foi reorganizada logo no ano seguinte, quando os sobreviventes fundaram uma nova cidade santa. O governo enviou uma expedição de 200 soldados para esmagar o reduto. Mas as trincheiras camponesas derrotaram as tropas oficiais e forçaram uma retirada humilhante. Furioso com o fracasso, o exército realizou um ataque maciço meses depois, usando canhões e granadas. Os soldados massacraram a população civil que permanecera no povoado, incluindo muitas mulheres e crianças. Esse massacre brutal teve o efeito oposto ao desejado pelo Estado. Em vez de pacificar, motivou os sobreviventes a se unirem em grupos armados ao longo de todo o contestado. Os rebeldes passaram a realizar saques, destruir propriedades de coronéis e queimar estações ferroviárias da empresa estrangeira. A massa de combatentes ganhou o reforço de tropeiros sem trabalho, desempregados da ferrovia e veteranos de guerras passadas, que trouxeram experiência tática militar para os revoltosos. A tática de guerra de guerrilha adotada pelos camponeses neutralizou o exército regular. Escondidos na vegetação densa das florestas de araucárias, eles atacavam de surpresa, usando facões e velhas espingardas Winchester contrabandeadas em sacos de farinha, desaparecendo rapidamente na mata fechada. As tropas oficiais eram atraídas para os vales profundos e dizimadas em emboscadas letais. Diante do caos, o governo federal nomeou o general Setembrino de Carvalho
para coordenar a repressão. Ele mobilizou um exército esmagador de mais de 7.000 soldados regulares, auxiliados por 2.000 vaquianos, que eram jagunços armados contratados pelos coronéis da região. Essa campanha militar entrou para a história como o primeiro conflito armado na América do Sul a utilizar a aviação militar em operações de combate. 3 monoplanos franceses foram enviados para a região para fazer voos de reconhecimento e bombardeios. No entanto, a precariedade dos aparelhos sob o nevoeiro e as geadas severas do Planalto cobrou um preço alto. O primeiro oficial aviador do Exército, Ricardo Kirk, morreu quando sua aeronave despencou, devido à péssima visibilidade nas matas do sul. O general Setembrino de Carvalho mudou o curso da guerra ao abandonar os ataques frontais e criar um bloqueio econômico implacável ao redor de toda a área conflagrada. O cerco asfixiou as linhas de abastecimento, impedindo a entrada de comida e munição. O principal reduto camponês, localizado em um vale profundo de acesso quase impossível, transformou-se no Vale da Morte. No interior do acampamento, a fome extrema forçou as famílias a comerem arreios, cintos e solas de sapato para evitar a inanição. A desnutrição severa abriu caminho para epidemias de tifo, que mataram milhares de civis. Com o colapso material e a morte dos guerreiros, a liderança das comunidades foi assumida por jovens conhecidas como Virgens Visionárias. Maria Rosa, uma menina de apenas 15 anos, passou a ditar as ordens de combate, com base em visões do falecido monge. Ela governava com extrema severidade, ordenando a degola de qualquer pessoa suspeita de espionagem. Ao mesmo tempo, outra jovem de 13 anos impunha uma disciplina moral rígida, aplicando a pena de morte a qualquer homem que desrespeitasse as mulheres do acampamento. O assalto definitivo contra o principal reduto ocorreu na Páscoa de 1915. Tropas federais armadas com metralhadoras conseguiram romper as defesas e penetraram no vale. Os militares encontraram uma enorme aglomeração de 13 povoados interligados com mais de 5.000 casas de madeira. Os soldados incendiaram e destruíram sistematicamente todas as moradias e igrejas. Centenas de defensores morreram no combate e milhares de mulheres e crianças desnutridas renderam-se em massa para não morrer de fome. O último líder da resistência, Adeodato Ramos, assumiu o comando sob um regime de terror, executando qualquer um que tentasse desertar. Ele passou o rigoroso inverno fugindo das patrulhas no meio da floresta. Exausto e castigado pelo frio extremo, Adeodato saiu da mata para se aquecer ao sol à beira de uma estrada e acabou capturado por uma patrulha militar. Sua prisão marcou o fim dos combates regulares, mas a violência continuou. Após a rendição oficial, milícias privadas de vaquianos iniciaram uma caçada violenta na região, retirando prisioneiros das cadeias locais e executando rebeldes de forma sumária no interior das florestas. O fim formal da guerra não trouxe a pacificação social, mas consistiu em um arranjo estritamente político e territorial entre as elites oligárquicas. Em outubro de 1916, os governadores do Paraná e de Santa Catarina assinaram um acordo de limites. O governo catarinense recusou categoricamente a realização de um plebiscito popular, preferindo uma divisão direta das terras entre os governantes. Pelo Tratado de Limites, a região do contestado foi partilhada,
Santa Catarina obteve a soberania sobre 28 mil quilômetros quadrados e o Paraná ficou com 20 mil quilômetros quadrados. Essa divisão atendeu exclusivamente aos interesses fiscais dos dois estados e consolidou as propriedades dos grandes coronéis agrários e das multinacionais da madeira. Os direitos de posse e as necessidades de subsistência das famílias camponesas sobreviventes foram totalmente ignorados no documento oficial. A exclusão social pós-guerra foi tão severa que gerou novas revoltas populares no Planalto no ano seguinte, em uma tentativa de criar um estado autônomo na região. Esse movimento paralelo testemunhou a ascensão e o posterior assassinato de outro líder messiânico, o monge Jesus Nazareno, provando que a tensão social permaneceu latente na região muito tempo após o término dos combates oficiais. Mais de um século depois do fim dos combates, o silêncio voltou a reinar sob as copas das imponentes araucárias no Planalto do Sul. Contudo, o legado da Guerra do Contestado e o seu impacto social continuam patentes na estrutura agrária da região. A extrema concentração de terras que motivou o conflito e alimentou a revolta dos despossuídos ainda persiste, e os grandes latifúndios continuam a dominar a paisagem local. O balanço final de vítimas mortais do conflito permanece envolto em disputas. Enquanto os registros oficiais do governo e os dados militares estimavam um saldo de 8 a 10 mil mortos, investigações contemporâneas sugerem que o número real de óbitos superou as 20 mil vidas. Essa grande diferença decorre da descoberta sistemática de valas comuns, crematórios improvisados pelas forças oficiais e cemitérios clandestinos no meio das florestas. Centenas de sobreviventes passaram décadas ocultos nas matas de difícil acesso do Planalto para evitar as execuções sumárias perpetradas pelas milícias privadas após a guerra. A preservação dessa memória foi marcada por um longo processo de silenciamento. O estado do Paraná manteve, durante décadas, uma postura envergonhada devido à perda de território sofrida no Acordo de Limites. Hoje, a salvaguarda material do conflito encontra-se concentrada no Museu Histórico da Região do Contestado, em Caçador, instalado em uma réplica em madeira da antiga estação ferroviária, que deu início a todo o sofrimento. A memória dos camponeses executados e os túmulos dos santos do povo ainda recebem as preces e a devoção daqueles que se recusam a esquecer o passado.
A república que prometia ordem e liberdade entregou ferro e fogo para os seus próprios cidadãos. Comente a palavra contestado para eu saber que você chegou até o final deste vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e considerar se tornar membro para nos ajudar a manter este projeto vivo. Um grande abraço e até a próxima história.